Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Excel. Eu sou o professor Cláudio e hoje vou mostrar como utilizar funções do Excel para analisar mais de uma condição ao mesmo tempo. Em um desses casos, a gente vai analisar que todas as condições devem ser verdadeiras, em outro caso, apenas uma condição precisa ser verdadeira. Para você entender o que eu estou querendo dizer, em testes lógicos, em muitas situações lógicas que o Excel nos propõe, que a vida nos propõe, você deve analisar condições. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar toda vez que eu falo sobre aulas de lógica é quando a gente tenta prever o futuro. Algo impossível. Mas você pensa o seguinte, olha, você fala, se chover hoje, eu vou usar o guarda-chuva, eu vou levar meu guarda-chuva. Mas e se não chover? Então eu não vou usar meu guarda-chuva. Então, essas condições não dá para você saber se vai chover ou não. Você pode olhar a previsão do tempo, mas você não tem nenhuma garantia que vai chover de fato ou de que não vai chover de fato. Às vezes você leva o guarda-chuva para o seu serviço e não chove. Às vezes você esquece o guarda-chuva e chove. Mas o que você pode fazer é tentar prever, criar condições. Às vezes você fala, eu vou levar uma blusa para o caso de esfriar, mas se não esfriar, eu vou levar uma camiseta mais confortável. Então, são condições que você cria uma análise e você tenta ver se as condições são verdadeiras ou não. Aqui no Excel, por exemplo, a gente pode ter essas situações acontecendo o tempo todo. Para você entender o que eu estou falando, eu criei essa planilha que disponibilizei para vocês também. E aqui é o seguinte, eu criei uma situação onde existem 3 metas que os vendedores devem bater numa empresa. Existe a meta 1, que eles devem vender no mínimo R$25 mil. Existe a meta 2, que eles devem vender pelo menos 25 itens na média por pedido. Existe a meta 3, que eles devem vender R$3 mil do produto interno. Isso é muito comum, por exemplo, para empresas que fornecem serviços e produtos de terceiros, os atacadistas da vida. Então, muitas vezes eles têm os produtos de fora, das marcas dos fornecedores deles que eles vendem, que seria essa meta aqui, e muitas vezes eles têm o produto que eles mesmos fabricam, eles também querem vender e também tem meta para isso. Então, nós vamos analisar uma situação para os vendedores que bateram as 3 metas. O vendedor que bateu as 3 metas vai receber verdadeiro. E o vendedor que não bateu as 3 metas vai receber falso, pelo menos desse lado de cá. Já do lado de cá, a gente vai analisar o vendedor que bateu pelo menos uma meta. Para você entender como isso funciona, primeiro eu vou te apresentar elas com 2 condições apenas. Eu vou usar então a função E, olha só, verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Para um exemplo de utilização da função E, eu vou dizer aqui, 8 é maior do que 2. Para criar um segundo teste lógico, eu vou usar o ponto e vírgula e vou dizer para ele que 9 é maior do que 6. Fecho parênteses, então eu estou dizendo aqui, se 8 for maior do que 2 e 9 for maior que 6, eu quero que ele me retorne se isso é verdadeiro ou falso. É verdadeiro, pois tanto 8 é maior do que 2 quanto 9 é maior do que 6. Agora, se eu vim aqui, por exemplo, e colocar o número 1 antes do 16 e perguntar 8 é maior que 2 e 9 é maior que 16, e der Enter, ele vai falar que é falso. Por quê? Porque apesar que 8 é maior do que 2, 9 não é maior que 16. A função E exige que todos os argumentos sejam verdadeiros. Vou dar um exemplo. Você fala que vai colocar a sua blusa, mas apenas se chover e fizer frio. Então, se apenas fizer frio, você não coloca a blusa. E se apenas chover, você não coloca a blusa. É isso que essa função faz. Ela só é atendida quando todos os critérios são verdadeiros. Então, a gente pode fazer isso tanto com 2 quanto com mais hipóteses. Agora, uma função que é um pouco diferente dela é a função OU. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou usar a função OU e vou dizer. Vou colocar em maiúsculo. A função OU, ela retorna verdadeiro se uma das condições forem atendidas. E retorna falso apenas se todos os argumentos não forem verdadeiros. Ou seja, se todos os argumentos forem falsos, aí sim ela retorna falso. Vamos ao exemplo. Eu vou dizer aqui, 9 é maior do que 3, ponto e vírgula, para criar um segundo teste lógico. 7 é maior do que 15. Vou fechar parênteses. A gente sabe que sim, 9 é maior do que 3. Porém, 7 não é maior do que 15. Se fosse na função E, isso aqui retornaria falso. Porém, como é na função OU, ela vai retornar verdadeiro, pois uma das condições é verdadeira. A função OU basta que uma condição seja atendida. Um exemplo. Eu falo, se chover ou fizer frio, eu vou colocar minha blusa. Então eu estou dizendo que tanto se chover eu coloco a blusa, quanto se fizer frio eu coloco a blusa. Eu só não vou colocar a blusa se nem chover e nem fizer frio. Então a diferença entre as funções E e OU é essa. A E tem que ter todos os critérios atendidos, tem que chover e fazer frio. Já a função OU basta apenas chover ou apenas fazer frio. Apenas uma precisa ser atendida.
Eu sei que isso pode parecer muito confuso agora que você está ouvindo isso pela primeira vez, mas conforme você treinar e praticar, você não só vai achar isso muito fácil, como você vai adorar poder utilizar esses tipos de ferramentas, esses tipos de funções, na verdade. Vamos apagar essas duas coisas aqui, que era só para vocês entenderem, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou usar a função e para um outro propósito, com mais de 2 argumentos, eu vou analisar o seguinte, primeiro teste lógico que eu vou analisar. Se o vendedor João Paulo vendeu mais, eu vou falar assim, se vendeu mais, ou o mesmo tanto, né, maior ou igual, a meta 1. Eu vou pressionar F4 para que essa célula B2 seja travada e eu possa arrastar aqui. Se eu não pressionar F4, eu não consigo travar a célula e eu não posso arrastar, senão ele vai dar um erro. Depois eu mostro para vocês. Primeiro teste lógico, então, se ele vendeu mais do que a meta 1. Ponto e vírgula, segundo teste lógico. O ticket médio dele é maior ou igual ao ticket médio da célula E2, ou seja, a meta, pressione F4 para travar e você poder arrastar, ponto e vírgula, se a venda de produtos internos dele for maior ou igual a meta 3, né, que está lá no H2, pressione F4 para você poder travar e arrastar, fecha parênteses. Olha que simples a função aí, como é fácil, eu só comparei uma coisa com a outra, eu comparei isso com isso, isso com isso e isso com isso. Para ficar em outros termos, eu comparei a célula B5 com a B2, eu comparei a célula C5 com a E2 e eu comparei a célula D5 com a H2. Tá vendo aqui, ó? Se todas elas forem verdadeiras, ou seja, se todas essas informações aqui forem maiores que as de cima, ele vai me retornar verdadeiro. Se uma delas não for verdadeira, ele vai me retornar falso, como aconteceu aí. Aí eu posso arrastar tranquilamente e ele vai me dizer, olha só um vendedor atingiu todos os princípios, ou seja, só um vendedor conseguiu bater todas as 3 metas, que foi o Pedro. Ele bateu a meta de valores, né, 29 mil, ele vendeu 28 itens e ele vendeu mais de 4 mil de produto interno. O Cláudio, por exemplo, bateu 4 mil, ele bateu essa meta, mas ele vendeu 24, ele não bateu essa meta e ele também não bateu essa meta. E aí você pega, por exemplo, a Ana Maria, que bateu essa meta, ela bateu também a meta de ticket médio, mas não bateu a meta de produtos internos, ou seja, bater as 3 metas apenas um dos vendedores. Interessante, né? Bom, se eu não tivesse travado as células, vou pressionar F4 aqui agora, antes de eu pressionar F4, observa, ó, vou clicar aqui 2 vezes para vocês verem que cada célula está marcando intervalos dinâmicos, né, na própria linha, porém todas elas estão marcando lá em cima. Olha como é que fica destacado. Tá vendo? Elas marcam a própria linha e a linha que está travada. Agora, se eu não travar essa célula, vou pressionar F4 mais 2 vezes para poder desmarcar essas opções, aliás, mais 3 vezes, né, até apagar, 1, 2, 3, até apagar o nosso travamento e vou arrastar. Você pode pensar que não deu problema, né? Mas só de você perceber que agora tem vários verdadeiros, já é sinal de que tem algo errado. Agora observa aqui, ó, quando eu der 2 cliques. Observa que ele movimentou as células, ele não travou lá em cima. Tá vendo? Então é por isso que a gente vem aqui e trava, porque senão ele vai ficar descendo aqui na hora que a gente puxar, e aí você vai ter um problema se as informações não vão ser verdadeiras. Então eu vou travar essas células B2, E2 e H2, e aí eu posso arrastar tranquilamente sabendo que está tudo correto. Olha aí, agora sim, travado lá em cima. Agora vamos fazer uma análise com a função OU. Vou colocar aqui, ó, igual OU. Vou abrir parênteses. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz antes. Vou pegar esse valor e vou comparar com esse valor. Vou pressionar F4, você já sabe o motivo. Vou pegar o valor do ticket médio interno e vou comparar maior ou igual ao ticket médio à meta, né? E por fim, meu último parâmetro, eu vou comparar o quanto que ele vendeu de produto interno, né, de produto da empresa, e vou comparar com isso daqui. Lembrando que eu esqueci de travar aqui, ó, a célula E2, tá? Se eu esquecer de travar, não vai dar certo. Vou clicar aqui, F4, e aqui eu vou travar o H2 também. Então vai ficar assim, ó, B5 maior ou igual a B2, C5 maior ou igual a E2 e D5 maior ou igual a H2. Vou até apagar aqui, como eu fiz, acabei não travando aqui, vocês podem acabar tendo uma confusão. Então vamos de novo, do zero. Igual, ou, abre parênteses, essa célula tem que ser maior ou igual a essa célula, F4, ponto e vírgula. Essa célula tem que ser maior ou igual a essa célula, F4, ponto e vírgula. Essa célula, que é o D5, tem que ser maior ou igual ao H2 e trava todas elas para ficar tudo corretamente. Agora sim, tudo travado, tudo feito da forma certa. Vou dar Enter e vocês vão ver que agora, que pelo menos, que a maioria deles atende, aliás, todos eles atendem pelo menos uma das metas. Pelo menos uma das metas, todos eles atendem. Não teve ninguém que não atendeu pelo menos uma de todas as 3 metas.
Como fazer para dar falso? Apenas se você não fazer eles atingir. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 2.900 e vou diminuir o valor dele de venda aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 19.000, por exemplo. É a única forma de você retornar um falso usando a função OR. É quando nenhum dos argumentos é verdadeiro. Nenhum dos três aqui bateu aquelas metas lá em cima. Caso contrário, se apenas um aqui bater a meta, ele retorna como verdadeiro. Mas é lógico que isso aqui, essa aula, é para ensinar para você como é que funcionam os princípios lógicos. Isso aqui você não vai fazer nenhuma planilha que vai imprimir para o usuário, para o seu chefe ou para o seu cliente as palavras falsas verdadeiras. Você vai combinar essas respostas das funções AO com outras funções, mas isso já é algo que fica para a próxima aula e eu espero você nelas. Um grande abraço e até lá!